Aleluia, Deus é bom. Você está bem, meu irmão? Você está pronto para essa noite? Deus é fiel. Eu fiquei com medo de me mexer demais, quebrar aquele ali, que aquele ali é mais sensível, né? Você vai ver por quê. Trouxe uma Bíblia para essa noite? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Daniel, no capítulo 1, no versículo 8. Nós vamos falar um pouco sobre avivamento, sobre despertamento essa noite. Existe uma palavra de Deus no meu coração e eu creio que o Senhor está levantando uma geração de avivalistas. Quem crê diz amém. Aleluia! Aleluia! Você achou Daniel capítulo 1, versículo 8? Daniel está fácil de achar. Se não achar, lê com um amigo do lado que procurou no celular e é mais rápido. Tem alguém com Bíblia de papel aqui? A verdade é essa, né? Nem sei. Tem? Uma pessoa com Bíblia de papel, olha só, 2. Então, 3, 4. Eita, pronto, brotou agora. Um monte de Bíblia de papel, mas a maioria está no celular, eu sei como é que é. Irmãos, Daniel capítulo 1, no versículo 8, a gente vai encontrar a Bíblia falando que Daniel decidiu que não iria se contaminar com as comidas e com o vinho da mesa do rei. Pediu então ao chefe do pessoal que o dispensasse dessa contaminação. Só até aqui. Olha para cá, existe algo no meu coração a respeito do que a gente vai conversar e viver nessa noite, e eu acredito que realmente essa é uma mensagem que talvez eu leve para outros lugares, porque recentemente o Espírito Santo começou a falar comigo acerca do tempo que nós estamos vivendo, dos últimos dias, amém, gente? E quando a gente olha para a história bíblica, quando a gente olha para a história dos avivamentos, você sempre vai perceber que existe um nome que acaba se tornando a referência, ou um nome de uma pessoa que acaba se tornando um símbolo daquele avivamento. Por exemplo, se eu falar do avivamento da Rua Azusa, que nome que vocês vão lembrar? Tic-tac, alguém sabe? Cadê os? Hã? Qual foi o nome, irmãos, mais importante do avivamento da Rua Azusa? Alguém sabe me dizer? William Seymour, muito bom, obrigado, glória a Deus. Amém, alguém sabia. Irmãos, quando a gente olha para os avivamentos ao longo da história, eles sempre vão ter uma figura pela qual a gente consegue olhar e dizer, rapaz, essa pessoa foi aquele precursor, foi a pessoa responsável, entre aspas, por fazer aquele fogo, por fazer aquela chama começar. E a gente tem avivamento da Rua Azusa, avivamento do país de Gales e tantos outros na história bíblica. E a gente tem também histórias de homens de Deus que participaram de moveres sobrenaturais, de avivamentos de cidades. A gente olha o avivamento de cura nos Estados Unidos, no século passado, com Oral Roberts e tantos outros evangelistas. A gente tem o avivamento da palavra da fé com o irmão Reagan, amém, irmãos? Tantas pessoas que a gente olha como uma referência daqueles moveres que Deus começou a fazer no passado, sendo que nós estamos em uma dispensação onde Deus não está apenas procurando um nome responsável pelo avivamento. Nós estamos em uma dispensação onde Deus está chamando uma geração de avivalistas. Amém, irmãos? Nós estamos num tempo onde Deus, de fato, o nome de vocês é geração ágape, amém, irmãos? Deus está querendo levantar um povo, não apenas um. Vocês estão comigo? Já passou aquela época onde, no meio de uma grande multidão, Deus conseguia encontrar apenas 1, 2 ou 3, capazes de abrir mão de tudo e se lançarem mais profundo em Deus, a ponto de receberem coisas extraordinárias e a ponto de os cultos onde essas pessoas estavam, a glória de Deus descia, coisas incomuns aconteciam. Mas isso, irmãos, era um a cada 30 anos, a cada 50 anos nascia outro. Mas hoje não, nós estamos em um tempo onde o Espírito está desejoso de encontrar jovens e adolescentes com fome e sede do Deus vivo. Amém. O Espírito Santo está desejoso de encontrar na sua casa com vontade de ler a Bíblia, com vontade de orar, com vontade de jejuar, com vontade de se consagrar, amém, irmãos? Amém. Com vontade de andar em santidade. Aleluia! O amém era agora. Aleluia, gente. O Espírito Santo está desejoso, procurando a quem Ele possa usar para se manifestar nessa terra de forma poderosa.
Sabe? E se realmente a igreja não frustrar a expectativa do Senhor, nós não seremos conhecidos como o povo aonde do nosso meio levantou apenas um que se destacou. Nós fomos chamados como um corpo para se destacar nesse tempo. Então repete assim comigo: eu sou um avivalista. Meu Deus, você acredita no que você acabou de falar? Acredita mesmo, crente. Aleluia. Agora, é sempre interessante notar, não existe avivamento sem uma coisa acontecer antes, que se chama despertamento, amém? Todo mundo precisa acordar, porque para que o avivamento venha, para que a glória venha, para que o fogo caia, alguém precisa entender que é necessário, de que alguma coisa precisa ser feita. E aí a gente leu aqui Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz que Daniel decidiu que não iria se contaminar. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Porque, assim, a vontade de Deus é fazer o Sheba sempre, amém, irmão? Deus está sempre interessado em curar. Quantos creem comigo? Amém. Em libertar, em operar sinais, milagres, maravilhas. Essa não é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Amém? Deus sempre quer fazer algo pelas pessoas, sim ou não, gente? Então, se Deus sempre quer fazer o bem, se Deus sempre quer se manifestar, por que nem sempre o bem acontece? Porque entre aquilo que Deus quer fazer e a pessoa que precisa, tem um canal chamado eu e você. Que precisa estar pronto para poder pegar junto com o Senhor, amém, irmãos? Mas você sabe que quando você para uma pessoa na rua para orar, o desejo de Deus é curá-la, sim ou não? Agora, é interessante notar, Daniel está aqui, e a Bíblia não diz assim, Daniel estava lá na Babilônia, e então o Espírito do Senhor se apossou de Daniel, e então Daniel levantou e disse, eu não vou comer nem beber nada da mesa do rei. É assim que está escrito? Diz que quem decidiu, irmãos, não se contaminar? Daniel. Foi uma parada dele. Está aqui? Amém, irmãos? Amém. Isso aqui ainda é um culto jovem? Amém. Oh, aleluia. Irmãos, foi Daniel que decidiu, não foi Deus, não foi um sonho, não foi uma visão. Daniel não pisou lá e olhou e viu 3 demônios na mesa do rei. Disse, eita, Ave Maria, não posso comer nada da mesa do rei. Irmãos, Daniel decidiu de si mesmo, eu não vou me contaminar. Amém, irmãos? Esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto para a gente ter um despertamento. Você e eu precisamos decidir, em meio a um mundo de tanta tentação, em meio a um mundo de tanta perversão, nós não vamos nos contaminar. Nós não vamos nos contaminar. Irmãos, foi uma decisão pessoal. Daniel falou, sabe de uma coisa? Estou afim não. A comida do rei, o manjar do rei, parece tudo muito bonito, muito apetitoso, mas eu prefiro algo diferente. Irmãos, só vai viver experiências profundas com Deus as pessoas que, de fato, abrirem mão daquilo que nem todo mundo quer abrir mão. Amém? Amém? Poucos amém, mas é verdade. Amém, irmãos? Por que você acha que a gente só vê algumas coisas de destaque de tantos e tantos tempos? Porque nem sempre as pessoas, elas, de fato, estão dispostas a irem até a última marcha. Passa a primeira, passa a segunda... Passa a terceira, não, tá bom, já estou andando legal aqui. Rapaz, já me formei no Rema, já estou servindo no departamento, já estou liderando um grupo, já orei por uma pessoa, ela nasceu de novo, já bati minha meta de crente. Misericórdia mesmo, meus irmãos. E a gente acaba vivendo, às vezes, uma vida cristã, como se o que Deus estivesse falando para você fosse algo limitado. Ei, quem disse que você já provou tudo? Rapaz, aqui na igreja teve cada culto bom, Rolo. De quem disse que não vai ter o melhor? Amém, irmãos. Rapaz, aqui já teve cada conferência maravilhosa. E quem disse que as próximas não vão ser melhores? Rapaz, teve um dia que aceitou 10 pessoas Jesus aqui. Irmãos, e quem disse que não vai ter um dia que vai aceitar 20? E depois vai ter um dia que vai aceitar 30 no mesmo culto? Amém, irmãos. A gente não pode limitar o Espírito Santo. A gente não pode achar que o nosso acervo de experiências é grande demais. Rapaz, já vivi muita coisa com Deus, nada mais me surpreende. Rapaz, então você depois do Espírito Santo, você é a 4ª pessoa da Trindade, porque... Irmãos, eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer que vai me surpreender. Amém. Essa noite, amém? Irmãos, eu estava saindo da minha casa para vir para cá e eu pensei, Jesus, o que você vai fazer lá? Fiquei pensando, eu estive aqui na conferência de jovens, foi ano passado? Quando foi? Ou retrasado? Retrasado, né? 2021, eu estive aqui na conferência de jovens. Foi uma benção, meus irmãos, eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei daquele dia, foi bom para mim. Mas eu vim para cá na expectativa de viver algo novo com vocês. Amém, irmãos? Eu não vim para cá para viver o que eu vivi em 2021.
Amém? Deus, ele dá sinais para a gente em pequenas coisas. Quando o povo estava no deserto, e eles tinham uma comida que se chamava maná. Quantos lembram disso? E aí o maná caía todo dia, não era isso? Segunda a sábado caía um manazinho. Segunda a sexta. O povo tentou pegar e usar para o dia seguinte. O que aconteceu com o maná? Apodreceu. E Deus falou para Moisés: ei, Moisés, fala para o povo o seguinte: o maná não se guarda. Todo dia tem algo novo. Você não pode guardar o de hoje para comer amanhã. Você tem que confiar que amanhã terá algo novo. O único maná que durava era o de sexta. Você pegava a sexta e sábado não caía. E ele aguentava mais um dia, amém? Então Deus vai te avisar quando for a hora de você guardar uma experiência por um tempo. Mas em via de regra, geralmente funciona assim, ó. Viveu algo muito bom hoje, amanhã Deus tem algo melhor ainda para fazer. Rapaz, o culto de hoje foi uma bênção, irmãos. O próximo culto jovem a ser muito melhor. Por quê? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se é mais e mais, irmãos, é mais e mais, já está claro. Só vai melhorar, amém? Repete assim comigo, só vai melhorar. Então a gente está falando de despertamento. Daniel decidiu que com ele a paradinha ia ser diferente. Irmãos, eu e você, a gente tem que decidir. O quanto você quer provar daquilo que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher nessa terra. Eu vou te dar 10 segundos para pensar nessa pergunta. O quanto você quer provar daquilo que Deus pode fazer através de um homem ou uma mulher de Deus aqui nessa terra. Porque deixa eu te falar, Deus não vai te forçar a virar um hiper, master, blaster crente. Assim como Deus não forçou Daniel a nada, irmãos. Daniel estava lá na dele e Deus estava quietinho, olhando tudo. A questão é, a gente vai conversar sobre isso nessa noite. A disposição de Deus para liberar poder para a sua vida, para que você viva o extraordinário, Deus já liberou. Da parte de Deus, irmão, já está pronto. A questão é que hoje, quem decide o quanto vai provar desse Deus é eu e você. Amém, irmãos? Deus não estabeleceu um limite assim, ó, não. O Ronald vai viver até aqui. A Rebeca vai viver até aqui. O pastor Marcelo vai viver até aqui. Irmão, não foi isso não. Amém? Você vai ver, a gente vai ler os versículos, eu vou te provar pela palavra. Que Deus disse assim, ó, quem quiser vem. Tá para todo mundo. Amém, irmãos? Está liberado, está disponível. A questão é que, quanto mais profundo você quer ir em relação às coisas de Deus, menos de você vai ter, amém? Você vai ter que deixar algumas coisas para trás, certo, gente? Eu gosto muito de assistir documentário acerca de um monte de coisa aleatória. E uma vez eu estava assistindo uns vídeos de mergulho, e eu nem mergulho, mas tinha os caras mergulhando, né, fazendo aquele mergulho livre, pulando do barco de costas assim. Sabe por que eles pulam de costas para cair na água? Sabe por quê? Vocês sabem por que o mergulho... Já viram os vídeos, gente? O cara está no barco, ele para assim. E ele pula assim, certo? Já viram por quê? Sabe por que ele pula de costa? Porque se ele fizer para frente, ele vai cair dentro do barco, irmão. Ele precisa pular. Ele precisa pular de costa para cair na água. Você achou que era uma revelação, né? Estou só brincando contigo. Voltando, os mergulhadores, agora é sério, os mergulhadores, mas estava tão bem a pregação, né? O povo mergulha, né, com aqueles cilindros de oxigênio nas costas. Mas tem um tipo de mergulho que as pessoas fazem sem nenhum tipo de aparelho para ajudar na respiração. Eles mergulham sem nada. E acontece que existe um limite de até onde você, como um mergulhador que não é profissional, pode ir. Talvez você não saiba, mas se você pegar um barco, for em alto mar, pular e falar assim, vou mergulhar a 50 metros de profundidade, você não vai conseguir. Primeiro, porque você não tem um treinamento adequado. Segundo, você vai estar cometendo uma infração, porque existe uma regra, uma norma que impede você de fazer isso. Para que você adentre a alguns níveis de profundidade, você precisa passar por um curso e receber uma certificação de mergulho. Amém? Depois que você faz esse curso, recebe essa certificação, você está habilitado a mergulhar para outras profundidades. Amém? Eu não estou falando mais de mergulho, amém? Eu estou falando que existem níveis de coisas em Deus que eu e você vamos viver, que a gente precisa estar habilitado para viver. E essa é uma noite onde o Espírito Santo vai emitir alguns certificados. Amém?
te dando acesso a novos níveis de profundidade, te dando acesso a coisas que não estão na superfície. Porque, irmãos, tudo que está na superfície é muito raso. Isso é tão óbvio, é tão vago, mas existem coisas que estão guardadas em níveis de profundidade em Deus. E nós precisamos ser habilitados para chegar até esse lugar. Porque quanto mais você mergulha, irmão, literalmente a pressão fica maior. Existe uma pressão que começa a comprimir você, quanto mais fundo você vai. Tanto que, perceba que a primeira coisa que vai acontecer quando você estiver mergulhando em uma profundidade muito alta, você vai começar a perceber que os seus ouvidos vão começar a fazer um tipo de barulho, ou você vai perceber a pressão nos seus ouvidos. E caso você não pare de fazer aquele mergulho, é bem provável que os seus tímpanos acabem estourando por conta da pressão. E quando os seus tímpanos estourarem, o que isso vai gerar em você? Talvez a perca da sua audição natural. Ou uma dificuldade de ouvir ou entender o que as pessoas estão falando com você. E eu não estou falando de mergulho natural. Amém, irmãos? À medida que você vai mais profundo, você vai se tornar incapaz de ouvir as vozes que estão tentando te desviar daquilo que Deus tem. Amém, irmãos? Uma vez eu vi um vídeo de um mergulhador e ele estava mergulhando, fazendo um mergulho desses, e ele não prestou atenção no tempo em relação àquilo que ele tinha que voltar por conta do oxigênio. E ele ficou um pouco confuso na hora lá embaixo. Muita pressão, e aí ele olhou para baixo e disse assim, rapaz, a saída é lá. E em vez dele subir, ele desceu, o homem desceu. Você está triste pelo moço, né? Meu tadinho do moço, meu Deus do céu. O moço desceu em vez de subir, mas, irmãos, a gente vai entender que realmente a nossa saída não é voltando para a superfície, amém? Quando as coisas derem errado, quando a pressão aumentar, irmãos, é aí que a gente vai mais profundo, amém? É aí que eu e você vamos botar força, é aí que a gente vai botar para torar. É aí que a gente vai fazer raiva no diabo. Amém, irmãos? Sabe que quanto mais pressão o diabo faz na igreja, mais pressão a igreja faz no mundo. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa, a gente não está do lado do time que perde, não. Amém? Eu vou acabar com esse papel hoje. Irmão, a gente não está do lado do time que perdeu, não. Pelo contrário, a gente já venceu. A Bíblia diz que Jesus Cristo já expôs Satanás. Ou seja, você está do lado do time que já venceu. E às vezes fica desanimado achando que não vai vencer. Olha só. O resultado já foi emitido já, a gente é mais do que vencedor. Em qualquer circunstância, em qualquer nível de pressão, no final a gente vai sair vencendo. Aleluia. Amém. Abre aí Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Fala assim, eu vou receber tudo que o Espírito Santo tem para a minha vida. Agora vira para a pessoa do seu lado e fala assim, não me atrapalhe. Aleluia, Deus é bom. Achou Joel 2,28? Todo mundo achou? Vocês estão no telefone, é rapidinho, né, gente? Aleluia. Antes de ler, olha para cá, olha para mim aqui rapidinho. Eu quero ler uma frase para vocês, que eu achei nas minhas anotações de 2017. Eu falei, gente, olha que coisa interessante. A decisão de mudar a história não está mais com Deus. Dá mais 5 segundos para você. A decisão de mudar a história não está mais com Deus. Irmãos, Deus já fez a parte dele para mudar a história. Enviou Jesus, Jesus morreu e ressuscitou. A partir de agora, a responsabilidade está com quem? A decisão de mudar o curso da história, irmãos, está com você. Ronald, mas eu sou capaz disso mais do que você imagina. Mas, irmãos, é isso mesmo, assuma. Hoje é uma noite de você assumir a sua responsabilidade. Você é um alterador de destinos. Amém? Aleluia. Você é um ponto de inflexão, um ponto fora da curva. Amém, irmãos? Sabe que quando Benihim nasceu, quando Billy Graham nasceu, muito provavelmente ele não sabia o impacto que a vida dele teria no mundo. Mas está aí, irmãos. Quem é Billy Graham? Você sabe hoje. Ele não sabe quem é você. Morreu sem saber quem eu sou, mas, irmãos, o mundo foi impactado pela vida daquele homem.
O mundo foi impactado pela vida daquele homem. Por quê? Porque a decisão de mudar a história não está mais com Deus. Se aqui nessa noite, irmãos, uma pessoa, uma só, agarrar essa frase, ou o que isso significa, e decidir que vai viver uma vida para impactar esse globo, não, já valeu a pena demais, amém? Ronald, mas na minha idade, na fase que eu estou vivendo, não tem mais como eu alcançar isso, talvez não tenha como eu ser conhecido no mundo todo. Irmãos, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você se tornar o próximo Billy Graham, talvez sim, amém? Também, fica ligado, né? Às vezes sim, né? Mas o que eu estou dizendo é, Deus está procurando pessoas que estão dispostas a se tornarem canais tão precisos acerca da vontade e do bem dele nessa terra, ao ponto de que ele possa te usar em qualquer lugar, é só isso. Amém, irmãos? É só você se tornar um crente sem vergonha. Você está aqui? Porque às vezes, irmãos, eu e você estamos diante de oportunidades de anunciar o nome do Senhor, de pregar, de orar. O que a gente faz? Se cala. Rapaz, é melhor que não, é melhor chamar ele para o culto. No culto vai ser bênção, né? Está lá na igreja, na unção, ele vai ver gente pulando, ele vai pular também. Fala assim comigo, a decisão de mudar a história é minha. Amém, irmãos? Hoje você pode decidir. Rapaz, eu nunca mais vou ser o crente que eu fui até hoje. A partir de hoje eu vou ser um crente louco. A partir de hoje eu vou pregar pelos outros, eu vou orar em línguas altas na rua. Eu vou meter a mão nos doentes, eu vou repreender os demônios. Aleluia, eu vou ser como Jesus. Irmão, você acha que Jesus tinha vergonha? E aí, o povo perseguia Jesus, ninguém nem te persegue, irmão. Ninguém nem te persegue, você vai e anda à vontade em todo canto. O povo nem sabe que você é crente, a maioria das vezes, sim ou não? Eu lembro que na época que eu me converti, nem tem tanto tempo assim, mas tem um pouquinho, a gente não tinha a Bíblia no celular, então eu tinha que ir com a Bíblia de papel para a igreja. E eu me lembro que eu saía assim com a Bíblia de papel e eu ficava assim, Jesus, todo mundo vai ver que eu sou crente. Hoje vocês nem passam por isso, irmão. Os jovens, né? Sai com um telefonezinho, com um tablet na mão. O povo nem saca que tu é do mistério. O povo nem sabe que tu entorta na igreja. Você vai todo arrumadinho, perfumado. Antigamente, como que a gente sabia que o povo era crente? Calça folgadona, sim ou não? O varão, aquela calça de tecido, sem bainha lá no chão, arrastando cheio de poeira. O chinelo havaiana, sim ou não, irmão? Camisa social por fora, toda abotoada até aqui. Ou então a gravata, tinha uns crentes também mais arrumados, não é desse que eu estou falando. Como é que você via que uma moça era da igreja? Saia, coquezinho aqui amarrado, sem um brinco, sem nada na cara. Você olhava assim, meu Deus, tem quanto? Tem 20 anos, tem 80, não dava nem para saber. Não tinha nada para dar uma disfarçada ali, para passar um reboco. Irmão, o tempo passou, amém? Aleluia. Glória a Deus, você está num tempo hoje, onde servir a Deus não é pesado, amém, irmão? O povo se arruma, a gente vem para a igreja bonito, cheiroso, as irmãs vêm tudo aí retocadas, as coisinhas tudo no lugar, está tudo bem, irmãos, glória a Deus por isso, amém? Mas a gente não pode deixar o fato de que hoje a nossa roupa não demonstra que a gente é crente, mas nosso comportamento precisa demonstrar. Amém, irmãos? Quando o seu amigo chega na escola e fala que os pais estão se separando, ou fala que ele é menino, mas quer beijar menino, ou que ele é menino e quer beijar menina, irmão, da sua boca tem que sair alguma palavra. Amém? Eu não estou falando de você virar um Pedro e começar a cortar a orelha das pessoas, não. Amém, irmãos? Vai devagar, amém? Mas estou falando, você precisa ser como Jesus. Irmãos, os pecadores não corriam de Jesus. Amém? O povo dizia que Jesus era pecador, falava, rapaz, você é um comilão e beberrão. Você come com os pecadores, bebe com os pecadores. Mas o que acontecia quando o pecador chegava perto de Jesus? Ele chamava Jesus para tomar uma? Não. Ele falava, ei, aquilo que eu devo, eu vou devolver 4 vezes mais. A todo mundo que eu roubei, eu quero restituir. Ei, Jesus, será que você teria condição de ir na minha casa? Eu quero muito falar com você hoje. Irmãos, eles se sentiam à vontade de estar com Jesus, mas eles queriam mudar de vida, porque viam algo em Jesus. Aleluia. Então a gente precisa entender o que a gente está representando nesse tempo. Nós não somos apenas uma igreja que vai apontar o pecado do mundo e vai dizer, ei, vocês são horríveis, vocês vão para o inferno. Nós vamos dizer, ei, existe um caminho melhor, e esse caminho se chama Cristo Jesus. Ele pode curar suas feridas, Ele pode sarar suas dores, Ele pode mudar aquilo que está errado em você. Aleluia.
Irmãos, é desse tipo de crente que a gente está falando. Crentes que vão mudar a história. Talvez você pense, eu não vou mudar a história do mundo inteiro, mas, irmãos, se você mudar a história de uma pessoa, já valeu a pena. Amém? Se a sua ousadia, se a sua intrepidez for o suficiente para tirar alguém do inferno, já valeu a pena. A gente já teve um resultado muito bom. Você abriu aí em Joel capítulo 2? Vai falar assim: e acontecerá que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda carne. Irmãos, está escrito toda na sua Bíblia? Está escrito toda? Toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens, olha aí, ó, vossos jovens recebem aí, terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, Deus está falando assim, vai haver um momento onde eu vou liberar o Espírito Santo. Eu vou liberar favor, eu vou liberar poder, eu vou liberar dons, eu vou liberar manifestações. Quando esse dia chegar, vai ser assim, ó, de uma vez só, vai ter para todo mundo. Amém? Você percebe que o profeta não fala assim: acontecerá que naqueles dias eu chamarei um grupo específico, o grupo dos avivalistas dos últimos dias, o grupo dos eleitos, escolhidos, o grupo dos ministros, dos pastores, dos que vão pegar no microfone, o grupo daqueles que vão estar em posição de autoridade. Irmãos, não está escrito assim. Acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você tem uma carne aí? Não, se você tem um corpo, já é o suficiente para o Espírito Santo usar. Sobre toda a carne, ei, os vossos filhos profetizarão. Profecia está aí, irmão, para você usar. Paulo falou, ei, procura com zelo os melhores dons, mas principalmente que vocês profetizem. Está comigo ainda? Aleluia. O que é profetizar, Ronald? É falar de modo inspirado. É ser um canal para transmitir em tempo real aquilo que está no coração de Deus. Amém? Profecia não é só você rodar um peão de cabeça para baixo. Está comigo? Não é só você ver um demônio na parede, ver um anjo correndo ali do outro lado. Não é só isso. São outras coisas, amém? Outros dons. Profecia é nada mais do que uma fala inspirada. Amém? É transmitir o conhecimento de Deus em tempo real para alcançar o coração e a vida de alguém. E isso está disponível. Olha que coisa interessante. Está aí para você usar. E Deus está falando, olha só, eu vou derramar o meu espírito. Eles vão falar, eles vão profetizar. Sobre toda a carne. E eu acho interessante quando ele diz assim, até sobre os servos e as servas. Até sobre aqueles que não têm revelação de que são filhos. Olha só. Até sobre aqueles que só acham que estão ali para servir. Não vai ficar ninguém de fora, irmãos. Amém? Então eu vou repetir, a decisão de mudar a história não está mais com Deus. Você acabou de ler aqui comigo, você não ficou muito animado não, mas até o final do culto você se anima. Que o Espírito Santo, irmãos, ele está aí sobre você, para te fazer ser um alterador de destinos. Para te transformar em uma avivalista. Pode ser para a sala da tua escola. Amém, irmãos? Aleluia. Possa ser que daqui a anos alguém diga assim, rapaz, nessa escola estudou uma pessoa da turma 302, do 6º ano, meu Deus, do 8º ano. Rapaz, e olha, passou um crente por aqui que mudou a história dessa escola. Aleluia. Ai, 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 ai. A pergunta que eu tenho para fazer é você? Amém, irmãos? É você? Você vai assumir hoje esse manto? A gente fala tanto do manto, né? Quer pegar o manto? Tem uma disponível para você hoje. Para você se tornar um alterador de destinos. Um avivalista dentro do lugar onde você está. No Uber. Amém, irmãos? Na faculdade, no trabalho. Irmãos, o que eu conheço de Uber que muda a vida das pessoas aí não está no gibi. Os caras já aproveitam que estão trabalhando com um monte de pessoas o tempo inteiro, sim ou não? E eu conheço dos dois lados. É o irmão Uber ali, do manto. Irmãos, eu conheço dos dois lados. Eu conheço os Ubers que estão lá, quando o cliente dá uma brecha ali, Jesus, palavra, unção. E eu conheço também o pessoal que é passageiro, que não pode não escapar Uber nenhum também deles. Estão de carro, meu amigo. E aí o Uber deu mole, eles pregam, bota a mão, ora pelo cara, cura os outros. Ei, é onde você está, irmãos. Aleluia.
Esquece essa imagem que, não, para ser avivalista eu tenho que estar pregando na Record, na IURD lá. Eu tenho que estar na televisão, eu tenho que ter um canal com 50 mil, aí você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que estar orando, você tem que estar jejuando, você tem que estar atento ao que o Espírito quer fazer, porque o Espírito quer fazer, irmãos. Sabe, eu estou ministrando isso aqui, você poderia estar dizendo assim, Ronald, essa palavra aí, ó, benção demais. Você podia estar pregando em outro lugar. Não, irmão, isso aqui é para vocês. Amém. Isso aqui é para vocês. Vocês vão tomar conta dessa região aqui. Amém, irmãos. O poder de Deus vai pipocar aqui, ó, nos cultos, nos eventos, nas ações de rua, quando vocês saírem pelas ruas para orar, para evangelizar, irmãos. Amém. O povo vai ficar tudo comentando. Rapaz, o pessoal daquela igreja ali tem um negócio diferente lá. Tem, irmãos. O pessoal aqui tem fome, tem sede de Deus. Aqui a gente não tem vergonha do Deus vivo, não. A gente está pronto, irmãos. Olha só, eu estava até falando isso no carro quando eu vim para cá. O Espírito Santo ele já está pronto, você sabia? Você sabia que o Espírito Santo não precisa aquecer? Amém, irmãos? Quem aquece é a gente. A gente está no culto, né? Aí está na hora da oração, aí... Ora em línguas, as irmãs tudo orando. Tem que orar mesmo, meu irmão, mas você está orando, é para você se edificar. Quem está aquecendo é você, o Espírito Santo já está pronto. A disposição dele é imediata. Amém? É a gente que tem que pegar um tranco ali, aí vai ligando. Aí daqui a pouco você esquece as coisas lá de fora, você se conecta e recebe. Mas ele não tem que aquecer como uma locomotiva, não. A Maria Fumaça, não. Botar madeira. Não, irmão. Na hora que você crê, ele já está ali. Amém, irmãos? A prontidão é imediata. Eita, um amigo que a pessoa chegou para mim e pediu oração por cura. Eita, rapaz, espera aí, irmão. Eu vou orar aqui 5 minutinhos. Você espera aí. Eu vou orar em línguas aqui. Quando eu acabar de orar em línguas, eu boto a mão em você. Irmão. Para quê? Me diz. Aqui é para tu se converter primeiro orando, para ter fé, para botar a mão no camarada. É você que opera o milagre ou é o Espírito Santo? Amém, irmãos? A questão é que às vezes a gente mesmo não crê como deve crer, né? E aí a gente fica usando essas artimanhas. Irmãos, não estou falando que orar em línguas é errado, você está me entendendo? Mas às vezes a gente fica se colocando, né, em alguns esquemas para que a gente se convença de forma natural, irmãos. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Não é pelo que passa na tua mente, não é isso aqui, ó. Não é, irmãos? É uma conexão direta do teu coração com o coração de Deus. O Espírito Santo fala, faz, você faz. Talvez você nunca tenha passado por isso, mas eu já passei muito. Estava no culto, Deus falava, vai lá e dá um abraço no fulano. Oxe, eu dou um abraço nele, por quê? Não pergunta, irmãos. Amém? Não pergunta, você vai ficar perguntando. Aí você não vai encontrar uma resposta clara algumas vezes, entendeu? Talvez Deus te fale, rapaz, só vai lá. O pior era assim, Deus falava assim, vai, ora por fulano. Eu falo, orar o quê? Aí você fica naquela, vou, não vou. E Deus só te dá a palavra quando você já está lá no abraço. Tá vendo como vocês sabem o que é? Aí só, rapaz, vou falar o quê? Aí fica ali naquela coisa, vou, não vou. Aí vai, né? Rompe, chega lá e Deus fala assim, rapaz, nem para Abraão eu falei tudo de uma vez, vou falar para tu. Abraão, sai daí. Para onde? Vou te falar, depois que tu sair. É a mesma coisa com a gente. Quer orar? Ora, vem orar aqui. Eu vou orar o quê? Não, chega aqui primeiro. Primeiro dá um passo de obediência, também. Primeiro crê, se estica. Sabe, irmãos, tem muita coisa para a gente viver. Muita. Sabe, de fato, eu percebo no meu coração que o Espírito Santo quer liberar, como eu falei, esse certificado de mergulho aqui hoje. Ele quer dar licença para você ir para um nível mais profundo. E Ele quer que você tenha consciência de que o Espírito Santo já está sobre você, para que você execute o que Ele tem para você executar nessa geração. E para que você entenda que você foi chamado para ser um divisor de águas da vida das pessoas que passarem por você. Sabe, irmão, chegou o fim do tempo de alguém passar pela gente e sair da mesma forma. É só você parar para pensar que às vezes alguém esbarrou em você, não sabe, está esbarrando na salvação. Amém, irmãos? Só passou por você, trombou em você, desculpa, e você desculpa.
Você vai embora, a pessoa vai embora e mal sabe ela que acabou de barrar e eu não... A casa de Deus, a Bíblia diz que você é a casa de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Você é o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Sabe, a consciência da presença de Deus é uma coisa tão interessante que, à medida que isso se desenvolve na gente, vocês vão ter experiências com Deus tão sobrenaturais, sem nem mesmo saber que elas estão acontecendo. Vou te dar um exemplo. Você vai numa barbearia, corta o cabelo. Quando acaba de cortar, o barbeiro fala assim, moço, coisa engraçada, estava cortando seu cabelo aqui, eu estava cheio de dor de cabeça. Acabei de cortar, cara, estou bonzinho. E você nem orou, não falou nada, só estava ali calado com a cabeça ali, o cara passando a máquina. Você está aqui? A ponto de você, irmão, estar no hospital e fazer um exame. E quando a enfermeira enfiou a agulha em você, para poder tirar o sangue, ela caiu endemoniada. E você, com a agulha no braço, repreende o demônio, liberta a moça. Ela levanta sem entender nada, você prega para a moça. Está me ouvindo? Amém, amém, irmãos? Aleluia. E o camarada estava no hospital doente, tá? Amém? Eu estou falando de um homem de Deus que já morreu, o nome dele é Gilson Lima. O pessoal da antiga raiz ao quadrado conhece. Irmãos, no hospital, fazendo tratamento. As enfermeiras que chegavam para cuidar dele, endemoniadas. Quando tocava nele, manifestava. Ele repreendia o demônio, libertava, orava. O povo chegava lá, ei, senhor Gilson, a gente veio trocar aqui o seu medicamento. Ele falava, não, pode trocar. A moça está mexendo no soro. Ele, então, não tem a sua tia que está doente? Amém, irmãos? Eu estou falando de pessoas que talvez o mundo não conheceu. Talvez não mudaram o mundo, mas mudaram o mundo de alguém. Você está aqui? Aleluia! E Deus está te chamando nessa noite, não só te chamando, me chamando também, amém, irmãos? Eu estou junto com vocês nessa, tem muita coisa que eu preciso deixar também. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo quer nos transformar em alteradores de destino. Amém? Em pessoas que alguém vai olhar para mim e vai dizer assim, rapaz, você é diferente mesmo. Eu já tinha conhecido uns crentes meia boca aí, meia bamba, mas você é crente de verdade. Tem um negócio diferente acontecendo aí. Amém, irmãos? Efésios capítulo 5, no versículo 18, vai falar sobre a gente não se embriagar com vinho, mas sobre a gente se encher do Espírito Santo, falando entre vós, ou entre nós, com cânticos, salmos e hinos espirituais. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque Joel capítulo 2 fala de uma profecia, de um derramamento do Espírito. E quando a gente olha para avivamento, a gente pensa sobre avivamento, a gente pensa sobre essas reuniões onde o Espírito Santo desce, se move, a gente pula e recebe um renovo da parte de Deus, sim ou não? Amém, irmão? Fiquei assustado agora. A gente recebe o manto, sim ou não? A gente, no culto, no manto, a unção vem, você percebe que Deus está fazendo algo ali. A questão é que, no dia seguinte, a gente precisa manter a chama lá em cima. Eu não posso, e você não pode, não podemos receber da parte de Deus um transbordar. Está vazio aqui, certo? Estou enchendo. Eu não vou molhar o negócio, não, mas só para você entender. Transbordou aqui, certo? Amém, irmãos? Só para você entender, tá? Não está transbordando, falta um pouquinho. Mas se eu botar demais, vai melar o púlpito todo aqui. Irmãos, beleza, chegou aqui no topo, no limite. Só começa a alcançar quem está do lado de fora quando transborda literalmente, amém? Enquanto está aqui, está bom só para quem? Só para o copo. Amém? Do jeito que está aqui, está bom para quem? Só para o copo, a água está toda dentro dele. Quando que o que está dentro vai abençoar quem está ao redor? Quando transbordar. Quando passar do limite, eu estou falando que existe uma hora onde você não consegue suportar mais, onde aquilo que Deus libera sobre a sua vida excede a sua capacidade de armazenar. Chega uma hora que tem tanto de Deus em você que começa a vazar. Amém, irmãos? Começa a sair pelos poros. Aonde você vai, transborda palavra, palavra, palavra. Unção, Espírito Santo, manifestação, cura, milagre. Amém, irmãos? Quando transborda, que começa a passar. Sendo que aí, transbordou, o que vai acontecer quando transbordar? Daqui a um pouco vai secar o nível, vai baixar. O que você tem que fazer? Encher de novo. E aí Paulo está falando, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Amém, irmãos? Você vai receber algo poderoso essa noite, sim ou não? Amém. Mas e amanhã, o que você vai fazer? Você vai se encher. Amém? O que você vai fazer amanhã? Chama de novo. Senhor, eu preciso de mais. Irmão, se a gente não manter isso constante, as coisas não vão acontecer, porque assim, eu não sei se esse fenômeno só acontece em Pedra, de Guaratiba, mas na minha casa, eu varro ela hoje, passei a vassoura, varri. Irmãos, amanhã eu não sei de onde. Eu não sei se tem um portal maligno que se abre de noite e lança poeira na minha casa, mas no outro dia o meu quarto, ele precisa de varrer de novo. Não sei por que isso acontece, ser só lá. Mas, irmãos, isso é tão simples, mas passa uma mensagem. Para ficar limpo, tem que fazer o quê? Tem que ser constante. Amém, irmãos? Para ficar do jeito que é excelente, tem que ser constante. Aleluia. Para ser um alterador de destinos, tem que ser constante. Para ser um avivalista dos últimos dias, tem que ser constante, irmãos. Rapaz, hoje foi poderoso. Pois é, amanhã tem mais. Amém? Amanhã tem mais. Amanhã eu vou me encher de novo. E na terça-feira? De novo. E na segunda, e na quarta, e na quinta. Eita, teve um dia aqui que não deu para se encher muito não, irmão. Mas no outro dia, cai para dentro. Amém? Ou é isso, ou a gente vai viver, irmãos, um cristianismo onde você vai ficar com aquela sensação muito ruim. E eu vim aqui para te livrar dessa sensação, amém? Aquela sensação assim de que, rapaz, será que eu poderia ter feito mais? Irmãos, essa sensação é muito ruim. Uma sensação assim que você fica, nossa, será que se eu tivesse feito um pouquinho a mais, será que teria sido diferente? Sabe quando você quando você faz uma prova, você não passa por um ponto? Alguém já passou por esse estresse pós-traumático aqui? Misericórdia. Irmão, aí fica faltando um pontinho ali para você passar, e você fica, rapaz, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, se eu tivesse feito um pouquinho mais, se eu tivesse tido um pouquinho mais de cuidado em tal área, sabe, para te livrar dessa sensação, eu estou te falando, seja constante. Amém? Se você for constante no Senhor, você vai poder chegar naquele grande dia. Irmãos, como Paulo disse, rapaz, essa frase de Paulo é maravilhosa. Ele fala assim, acabei. Paulo, você vai morrer. E não, tá tudo bem, acabei. Fiz tudo. Irmão, tem noção do que é você falar isso? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, assim, não, estou zerado. Sabe aquela frase que Miles Monroe fala, morra vazio? Amém, irmãos? Não morra com o seu dom aí, com a sua habilidade, com o seu talento, com a unção que Deus colocou dentro de você. Irmãos, Deus nos chamou para sermos arrebatados vazios. Rapaz, igual eu estava aqui hoje, a gente estava aqui no culto, né, no meio do louvor, eu falei, rapaz, eu vou sair daqui vazio. Eu não vou voltar para a pedra com nada. Amém, irmãos? E amanhã? Amanhã tem outro maná para vir. Aleluia. Falei, eu não vou segurar nada aqui hoje. O que tiver que descer, vai descer para o povo lá. Amém, irmãos? Porque Deus não nos chamou para morrermos cheios daquilo que Ele depositou em mim e em você. Porque aquilo que está em você é para servir alguém. O copo não se alimenta, não se nutre dessa água que está aqui dentro. O que está aqui dentro é para servir uma pessoa. O que está dentro de você é para servir alguém. Aleluia. Então a gente realmente precisa assumir essa identidade. A decisão de mudar a história não está mais com Deus, está comigo, com você agora. Aleluia. Você está pronto? Então se levanta, fica de pé.